Leitura do dia 28/365. Êxodo 32, 33 e 34. Ídolos novamente. Embora tivesse visto o Deus invisível em ação, Israel desejava os ídolos familiares que podia ver e moldar a imagem que quisesse. Como somos parecidos com eles? Nossa maior tentação ainda é moldar Deus segundo a nossa vontade, obedecendo-lhe ou ignorando-o conforme nos é conveniente. Deus responde com grande ira quando sua misericórdia é negligenciada. Os deuses que criamos nos cegam para o amor que nosso Deus deseja nos mostrar. E Deus não pode realizar sua obra em nós quando elevamos qualquer pessoa ou coisa acima dele. Que falsos deuses estão impedindo que o verdadeiro Deus viva em você? 2 deuses familiares dos egípcios, Apis e Hathor, eram representados respectivamente por um touro e uma novilha. Os cananeus adoravam a Baal, também representado por um touro, o qual era o símbolo sagrado de poder e fertilidade, estritamente relacionado a práticas sexuais imorais. Os israelitas, recém-saídos do Egito, acharam natural produzir um bezerro de ouro para representar o Deus que acabara de libertá-los de seus opressores. Estavam cansados de um Deus sem rosto, e violaram o mandamento que tinham acabado de receber. Não farás para ti imagem de escultura. Talvez até pensassem estar adorando a Deus, mas sua aparente sinceridade não poderia substituir a obediência, ou ser uma desculpa para a desobediência. Podemos não fazer ídolos, mas somos frequentemente culpados de tentar ajustar Deus às nossas expectativas, circunstâncias e aos nossos desejos. É dessa maneira que acabamos adorando a nós mesmos, ao invés de adorar ao Deus que nos criou. A autolatria, tanto hoje como nos tempos dos israelitas, conduz a todo tipo de imoralidade. A imagem que você tem de Deus é bíblica, é apropriada. Será necessário destruí-la a fim de adorar o onipotente Deus que o libertou da servidão do pecado. Deus estava prestes a destruir toda a nação por causa do pecado. Porém Moisés implorou por misericórdia e Deus a poupou. Aqui está um dos incontáveis exemplos bíblicos a respeito da misericórdia de Deus. Embora mereçamos sua ira, Deus está disposto a nos perdoar e restaurar. Assim como Moisés, podemos interceder a Deus pelas pessoas e pedir que Ele nos use para levar-lhes a mensagem da sua misericórdia. Como poderia Deus arrepender-se? Ele não muda de ideia da mesma forma que um pai decide não disciplinar o seu filho. Em vez disso, Deus mudou seu comportamento para permanecer coerente com sua natureza. A princípio, quando Deus quis destruir o povo, Ele estava agindo conforme a sua justiça. No entanto, mediante a intercessão de Moisés, Deus condescendeu para agir de acordo com a sua misericórdia. Por diversas vezes, Deus avisará ao povo que se eles mudassem os seus maus caminhos, Ele não os condenaria. Eles mudaram, e Deus cumpriu sua promessa. Dominado pela cena de idolatria e danças espalhafatosas, Moisés quebrou as tábuas que continham os mandamentos, que na verdade já haviam sido quebrados no coração do povo. Uma justa ira tomou lugar. Por mais irado que Moisés pudesse ficar, Deus estava ainda mais furioso. Ele queria matar o povo. Sentir ira pelo pecado é um sinal de vitalidade espiritual. Não deixe esse tipo de ira cessar. Mas quando você sentir justa ira pelo pecado, tome cuidado para não fazer nada de que venha a arrepender-se mais tarde. A decisão de Arão quase lhe custou a vida. Sua desculpa absurda mostra o declínio espiritual em sua liderança no meio do povo. Os que exercem função de porta-voz ou assistente precisam estar duplamente certos de que sua moralidade está em sintonia com Deus.
a fim de não serem influenciados pela pressão do povo. Para mais informações a respeito de Arão, leia o seu perfil. Êxodo 33. Esta proibição quanto aos atavios não era permanente. Era um sinal temporário de arrependimento e lamentação. Em 35:22 vemos que o povo possuía joias. Deus e Moisés conversaram face a face na tenda da congregação. Assim como fazem os amigos. Moisés desfrutou tal favor de Deus não porque era perfeito, genial ou poderoso, mas porque Deus o escolheu. Por sua vez, Moisés confiou inteiramente na sabedoria e direção de Deus. A amizade com Deus era um verdadeiro privilégio para Moisés. E estava fora do alcance dos hebreus. Mas hoje ela não é inalcançável para nós. Jesus chamou seus discípulos e por extensão todos os seus seguidores de amigos. Ele o chamou para ser seu amigo. Você confiaria nele como fez Moisés? Josué, assistente de Moisés, não se afastou da tenda da congregação porque provavelmente aguardava. Sem dúvida, havia pessoas curiosas que ousariam entrar. Moisés orou para ver a manifestação da glória de Deus. Seu objetivo era assegurar-se de que a presença de Deus era com ele, Arão e Josué. Além disso, desejava conhecer esta presença por experiência. Pelo fato de sermos finitos e moralmente imperfeitos, não podemos existir e ver Deus como Ele é. Ver Deus pelas costas significa ver apenas por onde Ele passa. Somente podemos conhecê-lo através de suas obras e seus atos. E não podemos compreender como Ele é de fato separadamente de Jesus Cristo. Jesus prometeu revelar-se aos que crescem. Êxodo 34. Esta é a resposta de Deus ao pedido de Moisés para ver a sua gloriosa presença. 33. 18. O que é a glória de Deus? É o seu caráter, sua natureza, sua forma de relacionar-se com as criaturas. Note que Deus não concedeu a Moisés uma visão do seu poder e majestade, mas do seu amor. A glória de Deus é revelada através da sua misericórdia, graça, compaixão, fidelidade, seu perdão e justiça. Podemos refletir e compartilhar a glória de Deus quando nosso caráter se assemelha ao dele. Porque os pecados afetariam os filhos até a terceira e quarta geração. Esta não é uma punição arbitrária. As crianças continuam a sofrer pelos pecados de seus pais. Pense no abuso infantil ou no alcoolismo, por exemplo. Enquanto estes pecados são óbvios, outros como egoísmo e ganância também podem ser transmitidos. As horríveis consequências do pecado não estão limitadas a um membro específico da família. Por isso, não trate o pecado de modo indiferente. Mas arrependa-se e fuja dele. A pequena dor causada pelo pecado hoje pode mais tarde resultar em uma grave ferida na área mais delicada de sua vida, seus filhos e netos. Deus ordenou aos israelitas que não se unissem aos povos pagãos em seus rituais religiosos, mas que se mantivessem absolutamente leais e devotos a Ele. Simplesmente a adoração ao Santo Deus não poderia ser confundida com o culto pagão. Jesus afirmou: nenhum servo pode servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a Mamom. Lucas 16:13. O amor ao dinheiro é o Deus deste século. E muitos cristãos tentam fazer um acordo com este Deus que escraviza. Você está tentando adorar dois deuses a um só tempo. Onde está a sua lealdade? Estátuas eram de madeira colocadas junto ao altar de Baal, também chamadas de ídolos de Azerá. Eram usadas para adorar a deusa consorte, esposa, de Baal, símbolo da fertilidade e boa sorte na agricultura. O rosto de Moisés resplandecia após ter estado algum tempo com Deus. Via-se claramente que a presença de Deus era com ele. Quanto tempo você passa a sós com Deus? Ainda que o seu rosto não venha iluminar um aposento. O tempo gasto em oração e leitura bíblica.
deveria causar um efeito tal que as pessoas soubessem que você esteve com Deus.